Champions League começou ontem e hoje nós vamos falar sobre o time do Real Madrid. Será que o Real Madrid vem forte para essa Champions ou será que ainda existem outros times que são mais favoritos do que ele para levantar a orelhuda? Eu sou a Clay, jornalista em informação. Vamos falar do Real Madrid, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário também e vamos direto ao assunto, tá? O Real Madrid, ele começa essa Champions com um time bem fresco, né? A gente teve algumas mudanças da temporada passada para essa, muito no que diz respeito a peças, principalmente ali no meio de campo. Tivemos a saída do Modric, o Kroos já tinha se aposentado há algum tempinho, né? Então surgiu a necessidade de você ter novas peças. E o Real Madrid, ele é muito bom nisso, ele é muito bom em contratar jovens jogadores muito promissores e dar para eles uma carreira de longo prazo no clube. É o que, por exemplo, nós podemos ver acontecer com o Arda Güler, né, com o Mastantuono, que também foi comprado muito jovem, que já está sendo aproveitado, até o Dias, né, que está no banco, mas que nessa temporada, ou no final da temporada passada, melhor dizendo, chegou a jogar como titular, o próprio Rodrigo, que já foi titular e que está tentando lutar pelo espaço dele. Enfim, o Real Madrid, ele é especialista nisso, em comprar jogadores muito jovens e em transformá-los em ídolo a longo prazo. Será que a gente vai ver isso acontecer de novo? A gente está precisando, principalmente no que diz respeito ao meio campo, depois que a gente teve a saída aí do Kroos e do Modric, tá? Então, como precisou fazer essas mudanças, o time de ontem do Real Madrid foi um time bem fresco, bem novo, digamos assim. Nós tivemos Güler, Mastantuono, Mbappé e Rodrigo como o quarteto de ataque e tal. O Bellingham está voltando aí de lesão, estava no banco, e o Vinícius Júnior, por opção do Xabi Alonso, começou a partida no banco, né? Teve toda essa polêmica ao redor do Rodrigo no final da temporada passada e nessa janela de transferências sobre o fato dele ter perdido espaço e se ele seria ou não negociado pelo Real Madrid. Pois bem, nesses 5 jogos que nós tivemos até agora nessa temporada, 4 de La Liga e o de ontem na Liga dos Campeões, nós tivemos o Vinícius titular em 3 e o Rodrigo começando 2. Então, a ponta esquerda aparentemente está aberta, não tem um dono da posição. O Rodrigo, né, reiterou que gosta de jogar por lá, que ele queria disputar a posição por lá, então ele e o Vinícius Júnior estão aí revezando nessa posição. E são dois jogadores que, dependendo do jogo, dependendo do contexto, podem ser sim muito úteis. Então eu não acho que ao longo da temporada, se os dois estiverem jogando bem, não acho que o Xabi vai ter um titular absoluto. Acho que dependendo do contexto de jogo, ele pode usar um ou outro, né? A vantagem de usar o Rodrigo, na minha opinião, é que o Rodrigo, ele não é aquele ponta incisivo o tempo todo, aquele ponta que vai procurar o drible o tempo todo, que vai levar para a linha de fundo o tempo todo. O Rodrigo, ele é um ponta que pode cair pelo meio também, de uma forma construtora, ele pode dar uma assistência, ele pode cruzar para dentro da área, ele pode fazer um passe para a entrada da área e pegar um jogador vindo de frente. O Vinícius, eu sinto que ele é um jogador um pouco mais egoísta, no sentido positivo, que ele quer a bola para ele e ele quer resolver a jogada do jeito dele, né? Eu sinto que ele é um jogador muito mais individualista. Já o Rodrigo, eu vejo que ele olha mais para o coletivo. Além disso, quando você diz respeito a funções táticas, o Rodrigo, ele é um cara que volta para marcar. Ele ajuda na marcação, ele ajuda o lateral ali na recomposição, enquanto o Vinícius é aquele jogador que acha que ele não tem que marcar, né? Então, o máximo que ele faz é fazer aquela pressão meio que por zona, né, quando ele vai tentar cercar o defensor do time oposto, mas sem necessariamente um ímpeto de realmente roubar a bola, e sim meio que só para dizer que ele estava ali, saca? Então eu acho que são dois jogadores que têm propostas diferentes e que podem vir a ser úteis dependendo aí do contexto do jogo do Real Madrid, e acho muito saudável isso que o Xabi Alonso está fazendo, de abrir essa disputa entre os dois jogadores, porque realmente seria um desperdício se você tivesse o Rodrigo no banco de reservas sem nenhum tipo de utilização. Ele jogou ontem muito bem, inclusive, acho que no primeiro tempo, depois do Mbappé, ele foi o cara que melhor se movimentou e que melhor jogou em campo. Bom, outra coisa que eu gostei muito do time do Real Madrid ontem, né, além dessa variação no quesito de não ter dono de posição, outra coisa muito positiva, que é um DNA já do Xabi Alonso, porque antes você não tinha isso com o Ancelotti, foi justamente a questão da marcação alta. O Real Madrid é um time que se tornou muito mordedor. Tá marcando muito alto, e óbvio, isso tem os seus pós e contras, né? Mas ele sobe muito a sua marcação para forçar um erro do adversário. Então foi muito interessante de ver essa postura do Real ontem. E o gol do Olympique, ele vem num cochilo do Arda Güler, né, que recebe a bola de costas, demora para tocar e acaba sofrendo ali o desarme que resulta no gol do Olympique, né, uma jogada até que bonita, com o atacante dando opção atrás do cara que conduzia a bola, surgindo ali pelo lado direito, e aí ele finaliza sem chance para o Courtois, abrindo 1-0 para o Olympique, mas meio que foi só isso, assim. Acho que depois teve até que outra oportunidade, uma bela defesa do Courtois, mas o Olympique não foi um time que realmente assustou a ponto da gente pensar que o Real Madrid perderia aquela partida. Como dizem os ditados, uma noite no Santiago Bernabéu é muito longa. Então o Olympique abre o placar 1-0, mas depois de alguns minutos o Real Madrid consegue chegar ao empate justamente numa jogada individual
do Rodrigo, onde ele corta para dentro e o defensor só atinge o corpo dele dentro da grande área. Então, pênalti para o Real Madrid. Quem vai bater é o Mbappé, que é o batedor oficial do clube, né? E o Mbappé vai, faz o gol, converte a cobrança, e é interessante porque ele já bateu aí mais de 50 gols marcados pelo Real Madrid, e eu acho que se ele continuar na intensidade que ele começou essa temporada, nós podemos ver o Tartaruga Ninja fazer 50 gols nessa temporada inteira. Óbvio, ela acabou de começar, mas ele oferece tudo aquilo que é necessário nesse momento para que ele continue marcando gols, sendo protagonista e, quem sabe, quebrando recordes ainda nessa temporada, tá? 50 gols numa temporada é gol pra caramba. O número mágico de um atacante seria 30, então 50, assim, é quase como um extraterrestre. Seria muito interessante ver o Mbappé batendo esse tipo de número, mas é importante a gente lembrar também que tudo isso acontece porque desde que o Mbappé chega, ele concentra a maior parte de ações ofensivas nele, né? Seja no quesito de gol ou até dando uma assistência, coisa que não é tão comum da gente ver. Ele geralmente é o cara que chama a responsabilidade, que vai procurar sempre a finalização, mas todas as jogadas ofensivas, principalmente de gols, são concentradas agora no Mbappé. Antes era bem distribuído, né? Vinícius, Rodrigo, Bellingham, vários jogadores ali do meio do campo para frente participavam e conseguiam fazer os seus golzinhos. Hoje, aparentemente, todo mundo procura o Mbappé, e isso, aliado ao fato de que ele é um grande atacante, facilita para que ele construa esses números exorbitantes que nós estamos vendo. Tá? Outro jogador que eu gostaria de destacar é o Mastantuono. Mastantuono foi contratado nessa janela aí pelo Real Madrid, é uma joia argentina. Inclusive, na entrevista coletiva de apresentação dele, ele teve toda aquela polêmica, né, quando ele diz, jogando pelo Real Madrid, chegando no Real Madrid, que o maior ídolo dele é o Messi, né, que também é o maior ídolo do maior rival do Real Madrid, o Barcelona. Só que aí vocês queriam o quê? O cara é argentino, o cara é atacante, joga ali meio que como um 10, pode jogar como um ponta, como jogou ontem também. Como vocês querem que o Mastantuono fale que o maior ídolo da carreira dele, da vida dele, é o Cristiano Ronaldo, por exemplo? Não faz sentido. Argentino, atacante, camisa 10, moleque, né? Joga na seleção ao lado do Messi, que é um dos maiores ídolos da história da Argentina, então não tinha como a resposta dele ser diferente. E aí o Mastantuono, ele fez uma boa partida ontem, principalmente no primeiro tempo, no segundo caiu um pouquinho de produção, mas no primeiro tempo ele chama atenção em dois lances, em um que ele entra na área, vai driblando e aí acaba se enroscando, a bola bate na trave e não entra, e a segunda é que eu acho que ele sai da ponta direita, cai lá pela esquerda, vai costurando, driblando todo mundo e só para no goleiro porque a bola deu uma corridinha e aí o goleiro chegou para abafar. Caso contrário, seria um golaço feito por ele. Então, mais uma boa notícia para o time do Real Madrid, que conseguiu contratar uma joia que talvez não precise de muito tempo para ser lapidada, que já possa começar a dar pequenos resultados a partir de agora, como essa boa partida aí que o Mastantuono fez. Mostra muito potencial por parte dele. E eu acho que o Real Madrid, ele tá meio que vivendo a vida como aquele ditado, de que feito é melhor do que perfeito. Porque são 5 jogos até agora, desde que a temporada começou, são 5 vitórias, então a gente vê um time que está se arrumando enquanto a carroça anda. Sabe aquele papo de eu vou arrumar a roda enquanto a carruagem anda? Não vou parar para fazer essa manutenção? É isso que o Real Madrid tem feito com o Xabi Alonso. Então ele tem feito os testes e tentado entender qual time ele vai querer utilizar com os jogos, né? Afinal de contas, a pré-temporada do Real Madrid também foi super curta. Então, ao longo dos jogos, o Xabi Alonso ele tem tentado entender quem que eu vou utilizar na ponta esquerda, se vai ser um titular absoluto, se vai ser uma disputa saudável, quem que vai fazer o papel do camisa 10, eu não sei até que ponto o Arda Güler ele pode ser definitivamente esse cara, ou se ele vai ter que olhar para outras opções, principalmente quando o Bellingham voltar, como que vai ser a composição desse meio campo do Real Madrid, né? Porque a gente tem o Tchouaméni, que ontem, por exemplo, fez uma bela partida, você tem o Valverde, que é quase intocável, né? Dada a disposição dele e o fato de que ele faz tudo muito bem dentro de campo, parece que aquele cara conhece todos os atalhos do campo, mesmo sendo um jogador jovem, e aí você tem o Bellingham, que, pô, é o Belligol, não tem como você deixar esse cara de fora se ele voltar bem dessa lesão, e resta saber como que ele vai encaixar essas peças, porque, de fato, o Xabi Alonso tem excelentes peças no plantel do Real Madrid, talvez muito mais peças do que chances que ele pode dar. Invariavelmente, a gente vai ver alguém sobrar, alguém ficar de fora e alguém tendo menos minutos do que poderia ter por conta dessa concorrência absurda que o Real Madrid tem do meio para frente, mas, no geral, um bom começo de temporada aí do time merengue, que já é o primeiro colocado da La Liga, porque ganhou todos os jogos até aqui, viu o Barcelona tropeçar, o segundo colocado com 10 pontos, Real em primeiro com 12, mas é aquilo, é só o começo da temporada. Porém, a gente sabe que em La Liga, geralmente o time que começa com tropeços, esses pontos podem fazer falta lá na frente. Mas enfim, bom começo de temporada do Real Madrid, que ainda não tem um time estabelecido e um time que a gente não pode nem falar que joga bonito, mas que definitivamente é um time recheado de excelentes peças, é um time que mesmo ainda sem estar encaixado, chega bem, chega na frente, amassa o adversário, tenta de toda forma abrir o placar e comandar o jogo, e conforme a
temporada for acontecendo, eu acho que o Xabi Alonso vai encaixar cada vez melhor essas peças e pode fazer com que o Real Madrid levante taças nessa temporada e faça aí, talvez até uma temporada histórica com mais uma Champions League ao final dela. Deixa nos comentários qual que é a sua opinião, o que você pensa do time do Real Madrid, se você assistiu o jogo de ontem, o que você achou da atuação do time merengue. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!